Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betiol. Eu sou Michele Carvalho e como mulheres completamente diferentes, estamos aqui com um único propósito, que é transformar a tua vida, né, mulher? Então, o que elas têm que fazer, Tati? Se inscrever agora nesse canal, mas é agora mesmo. Michi, lembra que a gente fez alguns episódios atrás, a gente fez 1 minuto de silêncio? Não, a gente não vai fazer 1 minuto, mas aproveita e se inscreve, curte, comenta e compartilha com o maior número de mulheres para que vidas sejam transformadas. E para que você, se você chegou aqui e não assistiu a primeira parte, que é onde tem toda uma introdução da pessoa que vai falar uma palavra para nós hoje, já termina esse vídeo, conclui esse vídeo, depois volta lá para assistir a parte 1, né, Michi? Exato. Por quê? Porque a gente prometeu no episódio anterior que nós traríamos uma palavra, né? Uma palavra intencional ou uma mulher intencional. Então a gente vai estar fazendo isso aqui neste momento com a pastora Nani. Amém! Parte 2. E, gente, hoje a gente tem até um cenário aqui, ó, diferenciado, né? Por quê? Aqui nós temos uma vela aromática, então pra ti que já ligou as anteninhas aí achando que é algo místico, não é, viu? Não é. A gente trouxe as velas da Luísa e da Laura, né? A Luísa e a Laura, elas têm, então, essa fábrica maravilhosa de velas aromáticas. E é algo que para nós a gente ama trazer pro devocional, né? Porque enquanto a gente tá ali fazendo o nosso momento com Deus, a gente já tem a casa toda perfumada. E é um projeto lindo que a Lu tá trazendo aí, né? Com uma identidade muito legal, que é Sonhos em Bolhas. Então, se tu ainda não segue ela, vai lá, Sonhos em Bolhas, no Instagram, já começa a seguir, começa a conhecer esse trabalho lindo que ela tem. A nossa vela aromática hoje, ela é de lavanda, porque Tem tudo a ver com nós, né? é a nossa identidade, né? O roxo, a lavanda, a flor, a essência. Então ela é totalmente voltada para o podcast, ela foi personalizada para o podcast, mas ela também tem outros aromas maravilhosos, como café. Ela faz de forma muito personalizada. Muito né? personalizada. Então, assim, vai lá, conheça, né, o Instagram, a página, e olha, a gente tem certeza que ela vai te atender da melhor forma possível. É verdade. E aí nós vamos entrar, então, com a parte intencional de uma palavra, né, pastora? O que tu trouxe aí para nós nesse momento de palavra? O ambiente já está preparado, né? Já oramos, já temos a vela aqui para aromatizar o ambiente. E já convidamos Jesus, né? Claro, a gente já convidou principal. a Trindade para estar aqui conosco no início desse episódio, viu, gente? E fazendo um gancho nessa vela aí, o que a palavra de Deus nos diz? Uma somos a luz do mundo, nós somos Aleluia. o sol da terra. Né? É verdade. E a gente não pode deixar uma pessoa guardada onde aquela luz está brilhando. É verdade. Tu não esconde a luz de Cristo embaixo de uma mesa. É verdade. Porque Então, aquela pessoa, né, que vive para Cristo, onde ela coloca realmente a planta dos pés, o ambiente muda, né? Muda, o ambiente é transformado, como vocês falaram, as vidas são transformadas e a luz de Cristo brilha naquele lugar. Amém, Né? Jesus. Amém. Que a gente seja a luz aonde quer que Deus nos enviar. Amém. Aonde vocês andarem, nos podcasts, com as pessoas que vocês estiverem falando, que a verdadeira luz de Cristo brilhe no coração de vocês. Amém, Jesus. Sim? Mas eu quero deixar para vocês hoje uma palavra que está lá em Mateus 6, do 9 ao 13, que nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não vos induzas à tentação, mas livra-nos do mal,
porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém? Amém. Que a oração do Pai Nosso, que nós temos na palavra, quando nós lemos, nós vimos ela produzir vida, né? É verdade. Que a gente ore, né? Que santificado seja a nossa vida na presença de Deus, que venha o reino de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o ambiente de trabalho de vocês, que o Senhor se faça presente, né? E que o pão nosso de cada dia, né? O nosso suprimento esteja em Deus. Aleluia. Que as nossas necessidades estejam em Deus, porque sempre Ele vai ser glorificado. É verdade. Né? E aqui quando Ele nos perdoa as nossas dívidas, não é só dívidas financeiras, coisas que passam, que nós precisamos desse verdadeiro perdão de Deus, porque o perdão de Deus vem para nos moldar e fazer a gente ser testemunha do que nós éramos e o que somos hoje em Deus. Aleluia. É? E não induzas a tentação, mas que Ele nos livre do mal, porque dele é o reino, o poder e a glória, para todo o sempre. Amém. Amém. Né? Que a gente possa viver essa palavra no nosso dia a dia, com um coração grato a Deus, do que Ele é e do que Ele tem para as nossas vidas a cada manhã. E é um modelo perfeito de oração, né? Quando a gente não sabe como orar, inclusive a gente tem também um podcast, né, onde a gente tem um episódio que a gente trouxe, né, algumas dicas ali para quem está começando, para a pessoa começar a orar, aprender a orar. E o Pai Nosso, ele é um modelo perfeito, né, pastora? Meu Deus, é o modelo que Jesus deixou para que nós pudéssemos nos guiar, né? Por onde começar? Começa adorando a Ele, né? Pai Nosso que estás no céu, Ele é nosso Pai. E onde Ele está? Ele está nos céus, Ele está acima de todo o trono, Ele está acima de todo o reino, Ele está acima de todas as coisas, né? E é muito precioso quando a gente começa a orar de forma intencional, prestando atenção, né? Assim como a pastora trouxe, explicando, né? Falando, Deus, perdoa as minhas dívidas. Mas quais são as minhas dívidas, né? Quais são as minhas ofensas? Que a gente dê nome a essas ofensas, né? Que a gente traga diante da presença dele os nossos erros, os nossos pecados de verdade. Porque às vezes a gente só diz aquela coisa básica, Deus me perdoa pelos meus pecados, mas que pecados? Dá nome para eles, né? Dá nome para eles. Os detalhes, né? Falar os detalhes. Daqui a pouco viveu algo específico, sei lá, no dia anterior ou naquele dia. Deus, me perdoa porque julguei aquela pessoa. Me perdoa porque no calor ali da emoção falei algo que não deveria. Daí verbaliza o que falou, né? É isso que Deus quer saber. Que Deus quer saber. Ele quer que nós nos apresentemos a Ele para que Ele venha nos curar e nos transformar. Fazer de nós mulheres transformadas. Aleluia. Pela palavra de Deus, pelos cuidados de Deus. Porque eu posso falar qualquer coisa aqui para vocês, mas o que vai se cumprir é o que está escrito na palavra. Aleluia. Deus vela pela sua palavra e nossa vida tem o respaldo é na palavra de Deus. Ela que traz mudança para nós. Exato. Ela que nos confronta, ela que faz nos enxergar os nossos erros. E é o confronto que nos gera mudança, que nos gera mudança, que nos transforma e faz. Tu pode fazer uma coisa assim, ó, olhar para nós, quem nós éramos, como tu perguntou, quem sou hoje e o que eu fui ontem, e fazer um paralelo de tudo que tu já viu Deus fazendo na tua vida. Por isso que Deus faz primeiro em nós, para fazer através de nós. Ele nos cura, Ele nos transforma, Ele nos traz vida. Ele nos garante a vida eterna. Para quê? Para que essa vida se cumpra em nós. E essa vida onde está? Na palavra de Deus. Exato. Na oração, na né? oração, na entrega, no equilíbrio. No equilíbrio. O equilíbrio é, meu Deus, de nós sermos mulheres equilibradas, transformadas para transformar, mudadas para mudar.
porque ali fora a gente vai ser o testemunho do que Deus é em nós. E se a gente não estiver firme, alinhado o que está escrito na palavra, a gente tropeça, né? E a gente pode deixar ser, como é que eu vou dizer assim, ó, enganado. Com certeza, muito porque é sutil, fácil. né? Então, o que? Se a gente estiver firmado, se a gente estiver lendo a palavra, sempre o Espírito Santo vai te conduzir num alinhamento para aquilo que Ele tem para a nossa vida. E aí aquela frase, né? Faz o que te faz feliz, faz o que teu coração mandar. Cara, a própria oração do Pai Nosso nos diz, né? Que seja feita a tua vontade. É matar o nosso eu, né? Exatamente, ou seja, não é o que o nosso coração manda, o que o nosso coração quer, né? Muito Porque pelo o nosso contrário. coração é enganoso. Muito enganoso. Então, nós precisamos viver a vontade de Deus para que não sejamos enganados. Exato. Porque o engano, muitas vezes, ele pode ser bom por um determinado tempo, Sim. né? Mas, assim, vai chegar um momento em que é um precipício, né? E um abismo vai levando o outro, um abismo vai levando o outro. Então, é muito importante que a gente faça do Pai Nosso, né? Desse modelo de oração, um modelo de oração e de prática de vida, né, pastora? Eu tenho um episódio na Bíblia onde Jesus fala, né, que não adianta a gente só ouvir as palavras dele se nós não as praticarmos, né? E a palavra de Deus, ela não vai gerar mudança, ela não vai gerar a questão da transformação se não houver um confronto, né? E se não tiver essa questão realmente de vivência, né? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, até sem a palavra de Deus a gente sabe o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente não conhece essa liberdade que Jesus verdadeiramente nos dá através da palavra dele, quando a gente não experimenta desse pão da vida diariamente, né, a gente entra numa questão de viver um dia após o outro de forma automática, né? E aí a gente começa a buscar esse Jesus, que deveria ser o pão da nossa vida, como um remédio só para os momentos em que a gente sente dor, né? E é muito triste, porque quando a gente está nessa fase da vida de buscar Jesus só quando a gente precisa, só como um remédio para uma dor de cabeça, para um momento de desespero, né? A gente deixa de desfrutar coisas grandiosas na presença dele, detalhes tão preciosos, né? Um momento como esse, a gente deixa de desfrutar às vezes de aprendizado, de transformação, de edificação, porque a gente está vivendo a moda louca, né? Vivendo a moda louca, seguindo o que o coração manda, e numa vida de escravidão, né? Numa vida de escravidão, porque uma vida com Cristo, a gente tem a verdadeira liberdade, né? Em todos os aspectos. E o não de Deus, né, a gente não entende em alguns momentos porque Deus nos deu o não, né, como a gente mencionou no episódio anterior. E naquele momento que a gente está vivendo dói, né, aquele não dói. Mas quando a gente passar pelo processo, a gente vai ver que aquele não foi essencial para a gente não tropeçar, para a gente estar mais enraizado naquilo que Ele preparou para a nossa vida, né? Exato. E lá em Provérbios 16, a palavra de Deus diz assim: do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da boca. Aleluia. Que Ele é que nos traz a resposta do que Ele tem de melhor para nós. E isso nós precisamos entender. O que o Senhor tem de melhor para nós? Aleluia. O que o Senhor tem para a nossa vida? Como que o Senhor quer que seja feito? E pastora, conta um pouquinho desse processo, porque falo por mim, eu enquanto mulher, assim, além de ser uma curiosidade, é algo que eu acho muito difícil ser uma mulher de oração a todo tempo, né? Eu também sou falha, né? Como as mulheres que estão assistindo, todas nós somos, né? E às vezes, no dia a dia, no automático que a gente diz que a gente tá, muitas vezes a gente esquece de pedir ao Senhor, né, qual a opinião dele sobre determinado assunto, ou sobre o que ele acha sobre determinada situação. Como foi a tua trajetória, pastora, né, falando de oração, já que a senhora puxou a palavra voltada para isso, o teu processo, assim,
de jornada de oração. Como aconteceu, assim, aquela mulher jovem que conheceu Jesus e que foi entendendo a importância da oração? Como foram essas fases, assim? Conta um pouquinho para nós como foi todas essas fases para a gente entender, né? Daqui a pouco tem uma mulher que está assistindo que começou hoje a aprender a orar, está começando a desenvolver a oração, a intimidade, o relacionamento, né? E tem uma dificuldade daqui a pouco de pedir opinião em todas as situações para o Senhor, né? Como foi a tua história ali de intimidade com Deus? Porque a oração, tu faz ela fazendo. Como assim? Eu não preciso estar só de joelho para mim estar conversando com Deus. Porque a nossa vida de oração é 24 horas por dia dentro de casa. Porque se tu está sozinho dentro de casa, tu está agradecendo. Se tu está arrumando uma cama, tu agradece a Deus porque tu tem aquele lugar para dormir. No inverno, tu tem uma cama, tu tem um cobertor quentinho, porque muitos não têm. Exato. Tu vai fazer aquilo ali já com um sentimento de gratidão a Deus por os cuidados dele. Tu vai lavar uma louça, tu agradece porque tu tem louça na pia, porque tu teve o alimento que tu precisava. É uma forma de gratidão. É orar. Oração o que é? Orar e agir. Orar mais a ação. A ação de quê? De gratidão a Deus por o que Ele é. E isso gera em nós, vai gerando o teu tempo com Deus, vai gerando aquela intimidade com Deus, com a pessoa do Espírito Santo, de tu pegar e orar e esperar a resposta de Deus. Foi o que eu disse para vocês ali. Antes eu sair de casa, chegou para nós colocar no grupo por aquela menina que não conseguia, desde onde ela estava. Aí um menino, um irmão, pegou e pediu, orem por essa menina, porque o bebê não estava encaixando. Nós levantamos um clamor. Do São Roque, aqui Deus operou. Nós não estávamos lá. Estava mas dirigindo, o Senhor... estava no carro, estava orando. E a gente vinha orando, Senhor, ela precisa do teu milagre. Ela precisa que aconteça ali o teu sobrenatural. E a Isis já está indo para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Então isso, quanto mais tu te coloca na mão, mais tu busca, mais intimidade tu tem. Como a Michi disse assim, a gente vai para a presença de Deus, não dá vontade de sair. E a importância, né, desse sim, a gente precisa ter o período de oração, Sim. de leitura da palavra, de tempo a sós com Sim. Deus, é importante, né, porque Deus nos responde através da palavra, mas falando de mim, né, que vim de uma religião católica, onde Sim. não se ensina isso, né, não estou dizendo que todos são assim, né, gente, não se praticava, por exemplo, na minha casa essa questão da oração, era a reza, Sim. aquelas palavras repetitivas, né, então desconstruir isso no sentido de ter um tempo a sós com Deus, lá atrás a minha mentalidade eu preciso parar para conversar com Deus. Na verdade, não. A gente pode fazer isso a qualquer Sim. momento. E às vezes me vinha, né? Talvez seja algo que as mulheres estejam passando ou sentindo, né? O sentimento de culpa quando eu acordava de manhã, né? Quando eu ainda trabalhava CLT, quando eu acordava de manhã meio que atrasada já, né? Nas pressas. Ai, não consegui fazer meu devocional, não consegui ali ter o meu tempo a sós com Deus. Tipo, parecia que meu dia estava todo errado porque eu tinha estabelecido que eu deveria acordar, fazer a leitura da palavra, né, meditar naquilo, e parecia que não fluía. Na verdade, não é isso. É importante? É, mas daqui a pouco vai ter um dia que não vai dar certo, né? Então... E tu não vai deixar de estar na presença de Deus. Porque quando tu abre os olhos, tu já agradece a Deus. Obrigado, Senhor. Porque tu poderia ter dormido e não ter acordado. Exato. Se tu acordou, é porque Deus te deu vida. Então isso, nosso coração já é grato a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu posso respirar. Obrigado, né? Porque hoje, nessa manhã, o Senhor me deu o sopro de vida. O ar que eu respiro. E tu já levanta da tua cama com sentimento de gratidão em oração.
Eu tinha muito esse peso, esse jugo, né? Porque é um jugo sobre as nossas vidas, né? É um peso da lei, vamos dizer assim. Porque o Senhor não nos deixou escrito que a gente tem que fazer desta forma, buscar Ele. A palavra de Deus nos fala, né? Eu creio que é em Salmos, ali o primeiro, que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, né? E hoje nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E foi muito difícil também para mim entender isso, tu sabe, né, amiga? Durante a caminhada, porque eu também me culpava por acordar, sair correndo às vezes no atraso e não ter tido meu tempo com Deus, porque eu escolhi ficar a mais na cama, né? Mas o que eu aprendi, principalmente na trilha da nossa igreja, né? Na trilha dos cursos que hoje, graças a Deus, a nossa igreja nos traz isso, que o amor de Deus, ele não muda por mim. O meu amor pode mudar por você, pela Tati, pelas pessoas do meu redor, pelo próprio Deus. O meu amor, sim. Mas o amor dele não muda pela minha vida. Se eu fiz, se eu não fiz, ele não vai deixar de me amar. Desde que isso não se torne um hábito na minha vida, né? Porque o deixar de orar uma vez ou outra de forma assim, de separar um tempo, de realmente tirar um tempo com o Senhor, ok, mas agora a gente fazer disso um estilo de vida, aí realmente é algo que não vai agradar o Senhor, né? Porque a gente está deixando de ter tempo com o dono do tempo que nos deu o tempo para viver, né? Que nos entregou o tempo de presente. Então, aí é negligência da nossa parte. Mas é aquilo, hoje a gente não... É que nem... os sacerdotes lá que vivem ainda no tempo da lei, né? De terem que ir lá fazer sacrifícios e tudo mais. O sacrifício já foi feito, e né? hoje nós estamos no tempo da graça. Exatamente. E foi no tempo da graça que o Senhor nos alcançou. Aleluia. E essa graça é sobre nós, sobre toda manhã. Toda manhã o Senhor renova em nós. Porque a misericórdia do Senhor se renova em nós toda manhã. E isso nós precisamos ter essa consciência. O Senhor está conosco, o Senhor está com nós desde que a gente abre o olho de manhã e respira o ar que Ele tem para nós. Exato. Amém. E já é uma atitude de gratidão e oração. Obrigada, Senhor. Exato. É verdade. Porque a gente se acorda, tem saúde, dormiu numa cama quentinha, gostosa, despicha, te dá uma espreguiçada. Obrigada, Senhor, porque Tu está aqui comigo. E as pessoas, elas não se dão por conta, né? E muitas vezes as pessoas querem viver um milagre, mas se a gente for parar para trazer a consciência, só o fato da gente acordar já é um milagre. Porque como pode a gente sair de um sono profundo e acordar? Como pode a gente passar uma noite inteira de sono e abrir os olhos? Como pode a gente ter uma noite de sono profunda? Sabe? Então, tipo assim, só o fato da gente abrir os olhos, cara, como é que explica a gente fazer isso? Né? Como é que explica a gente abrir os olhos? Se não é o próprio Deus nos gerando um milagre, né? É muito profundo e a gente é tão normal, a gente entra no automático e é tão triste ao mesmo tempo, né? Porque é tão comum a gente entrar nessa vibe de eu vou dormir, amanhã eu vou acordar, já tenho toda a minha vida planejada. E não que a gente não tenha que ter, né, pastora? É muito importante ter a nossa vida planejada, mas é se dar por conta, no abrir dos nossos olhos, né? Eu já tenho o hábito de dizer bom dia, Jesus, obrigada, Senhor. Acordei depois da última ministração que a gente teve nos jovens sobre saúde física, né, que o Felipe Lazarotto trouxe para nós, o que faz, né, o poder que é a gente olhar para o céu, 5 minutos da nossa vida logo que a gente acorda, o que gera no nosso corpo de energia e disposição. Mas agora que eu abro as janelas lá, a cortina e assim, ó, fico lá olhando pro sol, às vezes pro céu, né? Às vezes pesa o olho, porque a gente tá ainda meio que acordando, né? E eu tô lá assim, ó, não, Deus, mas eu vou olhar pro céu porque eu creio que isso aqui vai dar a energia que eu preciso, sabe? E eu quero te agradecer, Senhor. Eu imagino os vizinhos me olhando dos outros apartamentos, tipo, o que aquela louca tá fazendo? Mas sabe, eu disse que eu tenho um jardim em casa, né? E eu tenho os pássaros que me acordam. Eu não uso relógio. Chegarei nesse nível, E chega a hora,
É que meu horário biológico de vocês é diferente. Mas eu ia chegar nessa pergunta realmente, porque eu sei que a senhora é uma mulher de oração e eu sei que a senhora acorda muito de madrugada, né? Oro de madrugada, 4h30, 5 horas, e por isso que eu vou por meu jardim, porque na minha janela eu enxergo o céu e o sol nascer. E tem um passarinho que vai lá, eu tenho que rir, né? Ele vai lá 6 horas da manhã, ele está ali na Esse aí também tem um relógio biológico. Tem o relógio biológico, e 6 horas da tarde ele está cantando na minha janela. Amado. E assim, e tu não pensa que ele é grande, né? Mas eu sei o canto dele. Olha só. E às vezes eu estou terminando assim de orar, porque às vezes eu me acordo mais cedo, dependendo do que Deus manda a gente orar, né? Porque a gente tem um grupo, eu faço parte de um grupo de oração e a gente tem o nosso horário da oração. E aí, quando eu vejo, ele começa a cantar. Aí, quando ele começa a cantar, eu paro de orar, porque eu fico olhando ele cantar. E eu digo, Deus, e ali a gente tira uma lição. As aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, mas elas colhem. E o Pai Celestial as alimenta. Exato. E nós somos assim. Quem dirá mais nós que somos filhos, né? Que somos filhas dele. Exato. Se os passarinhos ele cuida, como ele não vai cuidar de nós? Exatamente. E isso a gente precisa ter essa convicção, esse propósito de quem Deus é. Como nós vamos viver esse propósito em Deus? E pastora, qual é a diferença que a senhora percebe assim a nível espiritual falando, né, da oração na madrugada e da oração durante o dia? Porque existe um mover diferente, né? O silêncio. Porque tu começa a orar na madrugada e tu te vicia a orar de madrugada. Eu assim, eu posso me acordar 3h30, 4 horas, dependendo do horário. Um dia eu fiz uma jornada de 21 dias de loucura, das 3 às 5 da manhã. Eu tive cada experiência com Deus que vocês não têm noção. Ai, conta uma pra nós, pastora. Uma, que ele começou, eu fechava a porta do quarto para não fazer barulho pro Paulo. Deus me mandou limpar todos os armários. De noite, peguei a coisa, tirava tudo de dentro de coisa, vamos tirar todos os potinhos. Eu fiz 21 dias de oração. E como é que eu fazia? Como de dia eu tenho que fazer, de noite eu faxinava a casa. Isso foi uma doidura dele, ele com Deus. Deus amado. Tirava tudo, subia e limpava assim. Digo, tá, Deus, o que pode ter dentro desse armário? Tudo que estava de puteca dentro pro lixo. Assim eu quero. Coração limpinho, coração organizado. Nossa! E é tão pequeno isso, pequeno, né? Parece que é tão pequeno, mas é muito grande de demais. Aí eu comecei, limpei todos os armários de cima. Aí um dia que ele pegou, num desses dias fui fazer faxina na geladeira. Eu não ia faxinar a geladeira. Eu puxei o prato de baixo para limpar a gaveta das verduras. E aí quando eu puxei assim, eu limpei, eu olhei para cima e eu tinha derrubado um vidrinho de goiabada e ele virou e caiu. Eu digo, Jesus, não adianta limpar aqui embaixo. Se eu olhei para cima, tem que limpar de cima para baixo agora. Limpei aqui e comecei a tirar todas as coisas da prateleira. E o Espírito Santo ministrou comigo. Eu não quero nenhum potinho na tua vida. Eu quero ter esse acesso assim, com tudo limpinho, sem potinho, sem reserva, para te escutar minha voz. Aleluia. E Nossa. Aí que a gente aprende a obedecer e escutar a voz de Deus. Agora, esses dias eu estava pensando que eu tenho uma comadre minha, que eu brinco com ela. Vamos fazer outra jornada da madrugada, e aí, quando uma não acordava, ela acordava. Uma das duas acordava para acordar a outra. Era nessa dos 21 dias. Do 21, nós temos 21 dias de oração, das 3 às 5 da manhã. Tu tá fazendo alguma jornada agora? Agora quer participar, né? Eu quero. Não, nós vamos começar uma agora. Então aí tu me chama, tá? Tu me chama. E aí, sim, foi muito bom, porque assim,
eu tive experiências limpando o armário de cima do fogão, todo o armário por cima, na geladeira. E aí um dia tinha que fazer, quando começou aquelas doações, aí eu fui lá no quarto, no outro quarto, peguei e tirei tudo. Eu digo, meu Deus, tem gente precisando de roupa e a gente não usa roupa. É verdade. Que fica guardado. Aí eu peguei, comecei lá por cima, tirei tudo que a gente não usava e fui colocando por lado. Aí Deus me disse assim, era para mandar para aquela irmã que está lá em Cambará do Sul, que era nossa daqui da Serra. A gente separou tudo. Aí na mesma semana, como era de Deus isso, foi um grupo para lá e levou todas as coisas para eles. Que bem. Eu fiquei assim, ó, com o guarda-roupa arrumadinho, tudo no lugar. E eu disse, Deus, aí Deus disse assim para mim, ó, o Espírito Santo, eles precisam de casaco e roupa de lã que estava ali guardado, que tu não usa. Mandei. O que aconteceu? Eu tinha que comprar casaco para mim para o inverno. Eu ganhei 3. Aleluia, Deus faz isso. Gente, eu vivo isso também, Senhor. Aí quando tu menos espera, Deus te até eu ri, porque ele assim, ó, eu digo, Deus, eu pedi um casaco, obrigada por os 3. E são do nosso gosto, e né? do nosso gosto. Não é qualquer coisa. Da cor que tu quer e quem tinha. E depois digo, Senhor, muito obrigado. Acho que eu vou ter que limpar o outro lado do guarda-roupa, tirar tudo. Porque Deus faz assim conosco. Assim como Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de nós. Basta a gente ouvir a voz dEle e obedecer a palavra dEle. E ali também entra um fator muito importante, né? Começar por nós, pela nossa casa, né? O Espírito Santo não habita em um lugar sujo, em um lugar desorganizado, né? Às vezes a nossa vida tá bagunçada e a gente não entende o porquê. E a gente quer, geralmente quando a gente conhece o Senhor, a gente quer falar para todo mundo quem é Cristo na nossa vida, né? E às vezes a gente quer falar para o mundo, mas não acontece na nossa casa a transformação, né? E a nossa casa é a nossa primeira igreja. Exato. Eu faço lá na igreja aquilo que eu vivo dentro da minha casa. Eu tenho assim, a gente ora muito e eu oro por todas as famílias da igreja. Por quê? Porque as famílias da igreja estando restauradas, a igreja vai estar curada. Aleluia. E nossas casas, nossas famílias precisam da cura de Deus. Um é numa área, outro noutra, mas nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo precisa estar organizado. E a igreja é um hospital, né? A igreja é um hospital. Com a minha vida, com a tua vida, o Senhor quer que a gente esteja curado, sarado, porque como é que nós vamos trazer alguém? Exato. Como é que está o meu testemunho? É verdade. E às vezes tu vê assim, ó, eu tenho assim, ó, várias pessoas, esses dias eu estava lá na igreja, me virei por coisa, até o menino que faz a limpeza lá, estava lá na igreja na hora da ceia, eu digo, obrigada Jesus, traz eles um por um. Já teve mais pessoas de lá do prédio que congregaram lá com nós, outros, porque tem muitos que vêm, vão embora, coisa, né? E agora tem um bom grupo de lá de novo, e eu digo, glória a Deus. Que Né? E aí a gente vai vendo o agir de Deus em todas as coisas, Ele operando na nossa vida, através da nossa vida, para que a palavra venha se cumprir. E a palavra nos diz, né, que nós não precisamos nos preocupar com o que comer, com o que beber e nem com o que vestir, né? Porque aos seus eles dá enquanto dormem. Aleluia, Deus. Enquanto nós dormimos e descansamos, o Senhor está providenciando o que a gente precisa. A gente só precisa fazer a nossa parte, mulheres. Essa é a parte importante que a gente precisa enfatizar. Exato. O conversar com Deus é orar. Exato. É tu gerar aquela vida de intimidade com a palavra de Deus. E não tem coisa melhor. Vocês ainda estão no pique de todo dia, vai para o serviço, volta do serviço, mas mesmo nesse pique, o Senhor se faz presente, porque vocês saem de casa segurando bolsa e Ele junto. Vamos. Eu estou assim, olha, quando eu saio lá de casa, eu não desço por o elevador, eu desço pela escada. Aí eu abro a porta, fecho a porta, desligo a água e o gás e digo, vamos Espírito Santo, e vou conversando com Ele até chegar lá embaixo.
o que eu tenho que fazer, te apresento o que eu vou fazer agora, o que eu tenho que fazer de tarde, que o Senhor vai direcionando todas as coisas. Porque quando eu tenho que sair cedo, eu já orei de madrugada. Tá. Mas aí, então, Senhor, agora tu vai comigo. Agora, durante o dia, a gente vai conversando, tu vai me mostrando o que eu preciso fazer. Porque a gente toma uma posição de viver uma vida de oração. E nada se compara, Não. né? O Senhor, Ele nos traz uma convicção muito forte. Uma convicção Meu Deus, Deus é bom. de quem nós somos para Ele. Eu quero muito, assim, ó, pastora, para que a gente possa encerrar esse momento precioso, que você leia novamente, eu quero deixar registrado essa palavra, porque hoje eu pedi muito uma resposta para Deus. Eu não sabia que ele fosse tão rápido, né? Tão rápido. Amém. Pedi muito assim, eu disse, Deus, eu tô tendo uma direção, mas o Senhor precisa confirmar comigo na palavra. E eu não achei que fosse de verdade tão rápido assim, porque eu vejo o Senhor tendo pressa em algumas coisas na minha vida, né? Então eu quero muito que você leia novamente ali o Provérbios 16, o 9, né? Não, é um. Isso aí. E eu quero muito que fique, graças a Deus vai ficar registrado, porque a gente vai voltar a gravar. Não me faz chorar. A gente vai voltar a gravar e eu vou trazer um testemunho para vocês dentro disso que o Senhor tem usado a tua vida para ministrar o meu coração e para me dar a direção que eu preciso, pastora. Amém. Porque é sobre isso. Deus, Ele testifica nas nossas vidas, né? Ele é um Deus de respostas, Ele é um Deus verdadeiro que fala conosco e não tem nada que se compare em viver uma vida de oração, de obediência e de relacionamento com Ele, né? Porque às vezes a gente acha que é loucura, nossa, que coisa da nossa cabeça, né? Mas é muito importante a gente ter esse discernimento de saber o que vem da parte dele e o que não vem. E mais uma vez, mulheres, o Senhor, Ele só vai te dar respostas na palavra dele, que é o que Ele fez hoje comigo. Ai, gente, ela tá muito mimada, eu tenho que falar isso. Não tô aguentando essa mulher. É cada coisa, cada dia uma novidade. Agora de novo, Deus. Ai, Deus sabe. Não, olha. eu vou Deus, até te dar um suporte aqui, amiga. Por favor, se tu precisar. Não, olha, tá muito mimada. Eu acho que ela pegou o lance, tá, gente? Amém. Mas amém. Leia pra nós, pastora. Diz assim, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta de sua boca. Amém? Amém. Nosso coração faz planos, gente, mas a resposta certa Sempre vem do Senhor. sempre vem dos lábios dele. É dele. É dele. Amém. Porque nós somos dele. Exato. E o pai que ama, ele corrige o filho, ele dá direção e ele mostra o que é melhor para nós. Amém. Amém. Pastora, assim como a Michelle teve aí a resposta, gostaríamos que as mulheres também, daqui a pouco tem tivessem alguma, essas respostas. daqui a pouco tem alguma mulher buscando uma resposta através desse vídeo, né? Que a gente possa ser intencional através da tua vida e a gente faça uma oração juntas por essas mulheres, né? Amém. A senhora pode orar por elas? Sim. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós te colocamos, Pai, a vida de cada ouvinte desse podcast, Sim, Pai. sim. Que elas venham ser tocadas por Ti, Aleluia. que as suas perguntas, as suas indagações, Pai, o seu perguntar para Ti possa ter a Tua resposta. Aleluia, Jesus. Que em nome de Jesus elas possam ver, Pai, que a resposta certa sempre virá do Senhor para as nossas vidas. Cuida de cada casa, de cada lar, de cada família, Pai, de cada vida, de cada mulher que vai assistir essa palavra, Pai. O coração do homem faz plano, mas a resposta certa sempre virá da boca do Senhor. E nós oramos e nós te agradecemos para que seja feita a tua vontade nas nossas vidas e através delas, em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Obrigada, Amém. pastora, que Deus te abençoe, que continue te usando grandemente para alcançar muitas e muitas vidas. Espero que as mulheres que estavam aqui, né, tenham tido as respostas que buscavam. Eu creio que sim, em nome de Jesus. Eu tive. Para quem não assistiu o episódio anterior, aproveita, né? Esse episódio foi extraordinário, o outro também foi maravilhoso. Então assistam os 2 episódios completos, que eu tenho certeza que Deus tem algo específico preparado para ti nessas gravações. Se tu ainda não curtiu, antes de sair, curte esse vídeo, entendeu? Ativa o sininho e compartilha com uma mulher que tu ama, principalmente para que ela também seja edificada. Amém. Amém? Um Ficamos beijo. por aqui?